Boa tarde a todos. Então a gente dá sequência no ciclo de conferências dos Ombros de Gigantes, porque os clássicos, hoje com a conferência sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, com a professora Maria de Lourdes Alves Borges. A professora Maria de Lourdes Alves Borges possui graduação em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Filosofia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde defendeu a tese doutoral O Giro Metafísico Hegeliano, que essa pesquisa foi feita com um período sanduíche na França, Sorbonne, Panthéon, sob a orientação do professor Bernardo Bourgeois. Ela desenvolveu pesquisa pós-doutoral na University of Pennsylvania, na Humboldt University e na Columbia University. A professora Maria de Lourdes é pesquisadora nível 1D do Conselho Nacional de Pesquisa, o CNPq, secretária de Cultura e Arte da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente da Sociedade Kant Brasileira. Ela possui uma vasta publicação, sobretudo nas áreas de filosofia moral, filosofia política, filosofia kantiana e hegeliana, dentre as quais eu destaco Physiology and the Contouring of Affects in Kant, que foi publicada na Kant Review. Também What can Kant teach us about emotions, publicado na The Journal of Philosophy. Entre os livros que a professora publicou se encontram Razão e Emoção em Kant, publicado pela Universidade Federal de Pelotas, A Atualidade de Hegel, publicado pela editora da Universidade Federal de Santa Catarina, e História e Metafísica sobre a Noção do Espírito do Mundo, publicado pela editora da PUC do Rio Grande do Sul. Bem, então desejo a todos uma boa conferência. Bom, boa tarde a todas e a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer a Marina pelo convite. Gostaria também de fazer um elogio público aqui ao ciclo, tá? Nos Ombros de Gigantes, porque ler os clássicos, agora já conhecido sob a alcunha de Os Gigantes. Tá? Então, o pessoal meu fala ali no centro de eventos, né? Lá nos Gigantes. Enfim, então, já está conhecido na universidade como Os Gigantes. Né? Então, acho que isso é importante, porque significa que a filosofia também sai um pouco, né, só das salas de aula e vem por fora, não, mas consegue sair um pouco. É interessante ficar aqui, a gente parece um juiz, assim. Enfim, eu acho que é interessante que outras pessoas também podem realmente ouvir um pouco, né, sobre filosofia. Bom, como vocês devem ter visto ali pela minha apresentação, hoje eu estudo mais Kant do que realmente Hegel. Tá? E, inclusive, alguém disse certa vez que quem adoece de hegelianismo jamais se cura. Tá? E eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa curada. Hoje eu estudo Kant e sou presidente, inclusive, da Sociedade Kant Brasileira. Não, mas isso é uma brincadeira. É assim, eu acho que no Brasil as pessoas pensam, né, o Kant como um oposto a Hegel, as pessoas que estudam Kant estudam Hegel e vice-versa. Mas a minha formação, ali foi falado, o Gabriel também, que gostaria de agradecer também, né, pela organização aqui. Ele falou um pouco da minha formação na França. E mesmo na França e na Alemanha, também que fiz pós-doc na Humboldt, do professor Horstmann, é comum, né, as pessoas se especializarem em idealismo alemão. Né? E idealismo alemão começa, o idealismo transcendental começa com Kant e vai até Hegel, e passa por Fichte e passa por Schelling. Então, pelo menos na Humboldt, eu fazia parte do seminário onde as pessoas apresentavam coisas sobre Kant, sobre Hegel, sobre Schelling, porque existe uma discussão, né, que perpassa todos esses autores. Né? Então, eu acho que, começando então a palestra
me parece que a fenomenologia, ela deve ser entendida também dentro desse percurso, né? Que é um percurso que tem um certo objetivo. E o objetivo da fenomenologia é encontrar essa identidade entre o sujeito e o objeto. Então, isso seria um dos objetivos. Isso é feito no saber absoluto. A gente pode conversar um pouco mais, né, sobre isso. E são as sessões da fenomenologia do espírito. Vou pedir licença também para vocês para ler um texto, para comentar, né? Mas a gente, na filosofia, nós temos esse método de ler textos, né? Enfim. Bom, o objeto da palestra é responder à pergunta: o que é a fenomenologia do espírito? Obviamente, as considerações que vão ser feitas aqui não vão esgotar a complexidade da obra. Começamos então pela análise do estatuto da fenomenologia frente ao sistema hegeliano. Eu acho que isso é uma questão importante. Quando a gente começa a ler fenomenologia, ela é muito bonita, mas ela é razoavelmente ininteligível, né? E é um discurso que agrada, né, por ser tão obscuro, e ao mesmo tempo, depois de um tempo, a pessoa já começa, né, já não gostar mais, porque também não consegue entender nada. E eu me lembro, inclusive, de um aluno meu que, certa vez, eu disse para ele: leia o prefácio da Fenomenologia do Espírito. Daí ele voltou e disse assim: professor, eu li e não entendi nada. Eu falei: muito bem. Porque, realmente, se ele tivesse entendido, né, a entrada no prefácio da Fenomenologia é muito difícil. Pela forma como Hegel escrevia naquela época, pela influência dos românticos também, né? Porque depois a gente vai ver, o prefácio da Fenomenologia está cheio de segundas intenções, de críticas veladas a vários filósofos da época. Inclusive, a fenomenologia foi a razão da ruptura do Hegel com Schelling, né? A famosa noite onde todas as vacas, na verdade os gatos, enfim, são pagos, né? Então tem uma dificuldade também de história da filosofia ali. Então a ideia aqui é a gente tentar ver mais ou menos o que a fenomenologia, qual é o papel da fenomenologia no sistema hegeliano. Ela é o sistema hegeliano já? Ou ela é uma introdução ao sistema hegeliano? O que Hegel queria com tudo aquilo que ele escreveu ali, né? Essas sessões eu coloquei ali para vocês, né? Consciência de si. Na consciência de si nós temos, por exemplo, o famoso senhor servo, né? A razão. Depois nós temos nas outras sessões o espírito, religião, saber absoluto. Então, vamos falar um pouquinho da história da fenomenologia, né? Bom, então, Hegel envia a fenomenologia à impressão em 1806 e a partir daí faz várias modificações no texto, a ponto da obra só ser publicada em 1807. Seu propósito inicial seria apenas uma introdução ao saber absoluto, aqui no finalzinho. Deveria dar-se na unificação entre a consciência e consciência de si na razão. Então, aqui ia acabar. Hegel adiciona ao seu propósito inicial as seções do espírito e religião. Bom, é importante situar aqui que há duas visões sobre a unidade ou não da obra, da fenomenologia do espírito. Uma primeira, para a qual a sucessão de modificações realizadas por Hegel no curso da edição justificariam e acarretariam uma falta de unidade no texto, de forma que o próprio objetivo da fenomenologia seria contraditório. Então, segundo essa visão, a fenomenologia deveria acabar aqui. Razão. Bom, Hegel não apenas teria acrescentado, né, segundo essa interpretação, a seção espírito e religião por uma necessidade interna da obra, mas o faz em decorrência da modificação da intenção inicial. A obra, então, segundo essa interpretação, perde em unidade, sendo ao mesmo tempo uma introdução ao sistema, no caso das seções consciência, autoconsciência e razão, e uma exposição da filosofia do espírito, tá?
nessas sessões aqui, que é espírito, religião e saber absoluto. Uma outra corrente de interpretação, dentro da qual se coloca inclusive Hippolyte, que é o famoso intérprete, né, da fenomenologia do espírito, intérprete francês. Então, uma outra corrente de interpretação entende haver uma unidade na obra, apesar das modificações feitas. Os autores que defendem esta tese justificam a ampliação do propósito inicial devido à necessidade de ultrapassar a unificação entre objetividade e subjetividade atingida na razão. Segundo estes, para Hegel, a unidade atingida na seção razão é ainda formal e individual, o que levaria Hegel a ultrapassar os limites inicialmente colocados. O que levaria Hegel a ultrapassar os limites inicialmente colocados foi a necessidade de pensar o saber absoluto como um processo supra-individual e efetivo, daí a necessidade de entrar no universo espiritual. Então, a grande questão aqui é o que Hegel queria? Queria chegar no saber absoluto. O que é o saber absoluto? Era a identidade entre subjetividade e objetividade. Por que eu digo que Hegel tem relação com Kant, não está descolado, né, do idealismo transcendental? Porque essa ideia de uma certa identificação entre sujeito e objeto, né, já é uma ideia que começa com Kant. Né? Então, na crítica da razão pura, nós já vemos essa pretensão, né, que era uma pretensão de não receber simplesmente, né, os conteúdos de fora, né, mas o mundo vai responder as perguntas que nós fazemos para ele. Ou seja, só vai existir conhecimento, isso em Kant, tá, com categorias aplicadas a fenômenos. Então, claro, não é exatamente uma identidade, tá, entre ser e pensar, mas nós não temos mais aquela rígida separação. O idealismo alemão, principalmente em Hegel, ele vai além disso. Tá? Então, ele realmente procura essa identificação entre o elemento do ser e o elemento do pensar. Então, essa relação que nós temos em Kant entre categorias e fenômenos, vai ser transmutada um objetivo de uma identidade entre ser e pensar. E esse vai ser sempre o moto da filosofia hegeliana, né? A identidade entre ser e pensar, a identidade entre substância e conceito, a identidade entre mundo, espírito, enfim. Então, e Hegel pretendia superar aquela dualidade que ainda restava em Kant, né? Então ele faz uma crítica ao dualismo kantiano, mas essa crítica significa também para alguns uma continuação do próprio esforço, tá, kantiano. Bom, então, a possibilidade então, de identificação entre as determinações do ser e da razão é o pressuposto da filosofia hegeliana. Então, esse é o moto da filosofia hegeliana, né? A gente já viu, o absoluto é ser, mas é razão, né? Então, nós teremos o conceito é a objetividade e a subjetividade. Então, isso vai aparecer em várias obras, não só na fenomenologia. A fenomenologia cumpre um importante papel frente a esse pressuposto, pois é através dela que a consciência livra-se da oposição que a perturbava. Então, a consciência inicial, ela tem essa perturbação ainda, ela tem essa separação, essa oposição, tá, entre aquela consciência, que está ali no começo, que vê o mundo, que percebe o mundo e o mundo. E a fenomenologia do espírito vai ser uma superação, tá, dessas etapas da consciência. Então, nós temos a primeira consciência ingênua, que vê o mundo, vê como algo separado dela, né? E através de todo o processo, nós vamos ter, ao final, a unificação no saber absoluto. Bom, então, cito aqui Hegel, na verdade, isso aqui é uma citação da ciência da lógica, já do tomo 1 da ciência da lógica, onde ele diz:
O saber absoluto equivale à verdade de todas as modalidades da consciência, pois, assim como mostramos, partindo da evolução desta, é somente no saber absoluto que desaparece a separação entre o objeto e a certeza que temos dele, que a verdade vem ser igual a essa certeza e esta a verdade. Quase nós estamos bem no vocabulário, né? No jargão hegeliano aqui, né? A ideia de desaparece a certeza entre o objeto, desaparece a separação entre o objeto e a certeza que temos dele, ou seja, entre o objeto e o sujeito. Então, a fenomenologia é esse movimento, tá? É o movimento de livrar a consciência dos preconceitos que impediam de chegar à verdadeira ciência, no caso, a ciência da lógica, para Hegel. Bom, mas para entender isso, a gente teria que ter uma definição do que é o sistema hegeliano. Então, a fenomenologia, ela é o pressuposto do sistema hegeliano. Mas onde está o sistema hegeliano? Bom, então eu vou tomar aqui a enciclopédia como sendo esse lugar, né, da exposição do sistema filosófico hegeliano. Segundo o que é exposto na enciclopédia, isso é Enciclopédia das Ciências Filosóficas, parágrafo 1. O objeto da filosofia é a verdade ou Deus. Cito Hegel, enquanto Deus, e somente Deus é a verdade. Bom, esse Deus é a razão, é o absoluto, né? Enfim, não é o Deus de uma religião específica. Podemos pensar esse Deus como substância. Hegel realmente tem um pouco essa origem, ou essa influência de Spinoza. Então, esse absoluto, esse Deus, essa substância tem uma raiz na substância spinozista, pelo menos essa é a minha leitura de várias pessoas, enfim, o Taylor, inclusive, é um dos que defende essa visão, né? A diferença vai ser que a substância de Spinoza, depois Hegel vai criticar a substância como sendo uma substância estática, e o absoluto hegeliano, ele é o absoluto que se auto-expõe, né? Então, a filosofia não pressupõe seus objetos como exteriores a si. Ela é um movimento de compreensão da autoexposição dessa verdade, ou seja, do absoluto. É um pouco difícil, mas enfim, a gente vai se acostumando. Que é a autoexposição do absoluto, né? Então, o absoluto se autoexpõe no mundo, e a filosofia vai ser o quê? Vai ser a compreensão desse automovimento. Então, esta compreensão do sistema filosófico, como a autoexposição da verdade, já está presente na conhecida proposição da fenomenologia. Vou citar uma citação aqui da Fenomenologia do Espírito, né, no prefácio. Segundo a minha forma de ver, que será justificado somente na apresentação do sistema, tudo depende deste ponto essencial: aprender e expressar o verdadeiro, não como substância, mas precisamente também como sujeito. Então eu falei do Hegel como aquele que tenta sempre unificar o que na tradição filosófica estava separado: sujeito-objeto, tá? E, mais ainda, substância e sujeito. Bom, essa ideia de unificar substância e sujeito já vem de Schelling. Inclusive, eles estudavam, né, em Tübingen juntos, né, o Schelling, o Hegel e o Hölderlin. E tem cartas do Schelling para Hegel. Numa das cartas ele diz, né, na sua ausência tornei-me espinosista. Mas o absoluto, para mim, não é só substância, mas o absoluto é sujeito. Então, há muitas formulações do Hegel realmente vêm do Schelling. Então, a gente pode até pensar que o Schelling foi um pouquinho injustiçado na história, né? E mesmo a partir da própria Fenomenologia do Espírito, que tem uma crítica a Schelling. Mas a ideia é que
a substância, o que Hegel quer o absoluto é substância e sujeito. Então, a substância vem de onde? Spinoza, sujeito de onde? Kant. Por isso que Hegel é um pouco difícil, porque ele parece pegando a palavra, um ornitorrinco filosófico. Né? Então, ele tem um pezinho daqui, uma orelhinha dali, então vem o Kant, né, como sendo sujeito, vem o Spinoza como sendo a substância, e ele se quer também como isso, né? Ele se pensa assim, ele se pensa como essa unificação de toda a história da filosofia. Então, o verdadeiro ou absoluto é, consequentemente, um processo de autoexposição, é o vir a ser outro de si e a concepção deste outro por si mesmo. Cito Hegel novamente, que é uma outra passagem que é muito interessante. O verdadeiro é o todo, mas o todo é essencialmente a essência se realizando e se completando, mediando o seu desenvolvimento. Do absoluto, deve-se dizer que ele é essencialmente resultado. Nisto consiste propriamente sua natureza, que é ser realidade efetiva, sujeito ou desenvolvimento de si mesmo. O absoluto, que tem no léxico hegeliano a ideia, podemos pensar como sinônimo, não é apenas a sua apreensão atemporalizada, não é apenas ideia lógica. Então, o absoluto é a ideia, nós podemos pensar, eu penso uma certa sinonímia entre absoluto e ideia, né? Mas nós temos a ideia lógica, né? E nós temos o absoluto, essa ideia que se manifesta também como natureza e espírito. Então, o estatuto do absoluto, o estudo do absoluto não é um estudo da ideia, é também um estudo dos mundos advindos de sua exteriorização, o mundo natural e o mundo espiritual. A filosofia é o estudo deste processo de constituição do mundo enquanto efetividade. Seu objeto não é estático, sendo a própria estrutura reflexiva do absoluto. Consequentemente, a estrutura da filosofia também é circular. São as citações, né? Enciclopédia, cada parte da filosofia é um todo filosófico, um círculo que se encerra a si mesmo, mas a ideia filosófica está dentro dele numa determinação ou elemento particular. O círculo singular, sendo em si mesmo totalidade, rompe também os limites de seu elemento e funda uma esfera mais ampla, o todo. O todo se põe assim como um círculo dos círculos, cada um dos quais é o momento necessário, de forma que o sistema de seus elementos particulares constitui o todo, o qual aparece, não obstante, em cada um deles. Tá? Então, o que nós temos aqui? Então, essa ideia aqui, né? Cada parte da filosofia é um todo filosófico, um círculo que se encerra em si mesmo, tá? O todo se põe assim como um círculo de círculos. Nós temos, primeiramente, a lógica, que é a ciência da ideia no puro elemento do pensar. Depois nós temos a filosofia da natureza, que é a ciência da ideia em sua existência exterior, e a filosofia do espírito, que é a ciência da ideia, que após se exteriorizar, volta a si mesmo. Então aqui nós vamos fazer agora que tem a animação. Essa é a melhor parte da palestra, tá? Deu certo. Nunca ninguém fez isso. O texto já estava para outras pessoas comentar, mas a ideia ali rodando só eu que fiz. Então a ideia é isso, né? Então a lógica, a natureza e o espírito. Tá? Então, temos um professor de cinema aqui que eu tinha prometido para ele, a minha animação é essa, só isso, tá? Mas enfim, para mim é muito, para mim, para filósofos isso é bastante.
Então, nós temos ali a lógica, a natureza e o espírito, mas continua. E aqui também nós temos o espírito, o espírito também gira. Também temos o espírito girando. Então, o que é? O que significa? O que é esse girando aqui, né? É a ideia, é essa exposição, essa é a diferença de Hegel para Spinoza. Enfim, ali não teve, né? Nada girando, né? Então, essa é a diferença. E a ideia é que nós temos a ideia, né, que é esse absoluto, razão, ou Deus, né, podemos tirar Deus, vou botar só absoluto, né? E ele se exterioriza no mundo, então, como natureza e espírito. Então, ali a gente já pode ver o que é essa identidade também entre ser e conceito. Nós temos os conceitos da ideia, porque a ideia, a ideia lógica são os conceitos, nós temos a ciência da lógica, nós temos o conceito, e nós temos depois a natureza e o espírito. Então, a filosofia como sistema da ciência é, conforme Hegel expõe na enciclopédia, a exposição do desenvolvimento da ideia. O desenvolvimento da ideia apresenta 3 partes: a lógica, ciência da ideia em si para si. A lógica aqui, nós temos 3 partes. A lógica, ciência da ideia em si para si, a filosofia da natureza e ciência da ideia em sua existência exterior a si mesma e a filosofia do espírito, ciência da ideia que, após haver-se exteriorizado, volta a si mesma. Então, se tomarmos a enciclopédia como expressão do sistema hegeliano, vemos aí que aparentemente nós não temos lugar para a fenomenologia. Nós vamos ter uma readequação das partes da fenomenologia na enciclopédia. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer depois. Enfim, então, o que acontece? A fenomenologia, ela não tem ainda, ela não apresenta ainda o sistema completo de Hegel. E sempre nessa tensão, ela é uma introdução ou ela é um sistema? E me parece que nós não temos uma resposta definitiva. Nós temos que, historicamente, Hegel escreve a fenomenologia e depois ele pega algumas partes da fenomenologia e coloca dentro do seu sistema. Então, não aparece no sistema filosófico depois a fenomenologia, mas aparecem algumas partes. Então, a consciência na fenomenologia aparece na enciclopédia como espírito subjetivo, a consciência de si também e a razão. Nós temos depois o espírito que vai aparecer como espírito objetivo, a religião que vai aparecer como espírito absoluto e o saber absoluto que vai aparecer como filosofia. Então nós temos uma readequação depois dos conteúdos da fenomenologia com a enciclopédia. Bom, então a concepção da fenomenologia como introdução ao sistema, todavia, também é descrita na introdução à ciência da lógica. Aí o processo descrito na fenomenologia é tomado como uma dedução do conceito de ciência. Então, sempre essa atenção, né? A fenomenologia, ela é uma introdução ou a fenomenologia é o sistema? Bom, então, cito Hegel, tomemos como ponto de partida na exposição que segue o conceito da ciência por sua dedução, já que nós avaliamos que a fenomenologia não é outra coisa que a sua dedução. Fim de citação. Devemos, todavia, analisar o que Hegel entende ou pretende denotar por dedução do elemento puro da ciência. Essa dedução não é uma dedução lógica, mas é uma dedução fenomenológica. Isso.
significa um processo da consciência que, através de suas progressivas experiências, se livra do dualismo inicial, que é um empecilho à constituição da filosofia. Então, visto dessa forma, a fenomenologia é uma introdução, ela ensina a consciência como livrar-se dos obstáculos ao saber absoluto. Bom, agora eu vou examinar algumas passagens onde Hegel diz que a fenomenologia já é sua ciência, né? A concepção da fenomenologia como sendo uma pura introdução é ao menos problematizada quando nos perguntamos se há uma logicidade no percurso da consciência, ou seja, nós temos pressuposições lógicas, no sentido da ciência da lógica como pressuposição da fenomenologia. Existiria algo como uma lógica oculta que determina a associação das experiências da consciência na fenomenologia? A resposta de Hegel é afirmativa. Mas essa necessidade mesmo, ou o nascimento de um novo objeto, que se apresenta à consciência sem que ela saiba como ele lhe vem, é o que, para nós, se passa, por assim dizer, às suas costas, ou seja, por trás da própria consciência. Bom, então, a fenomenologia possui um princípio lógico que anima o seu desenvolvimento. Todavia, a lógica aí é revestida com o conteúdo da consciência. Ela não se apresenta no seu aspecto puro e abstrato, mas como é para a consciência. A afirmação de que há uma lógica atrás do desenvolvimento da fenomenologia parece contradizer o que é afirmado na própria ciência da lógica, a introdução à ciência da lógica, que o começo da ciência pressupõe a fenomenologia. Então, nós temos uma fenomenologia que pressupõe a lógica, uma lógica que pressupõe a fenomenologia. Claro, para todo mundo, então, para qualquer autor seria um problema, para Hegel não é. Então, a gente vai em frente. Então, como conciliar essas afirmações? Se tal como foi exposto a intenção de Hegel com a fenomenologia é buscar uma fundamentação da ciência da lógica, como podemos ter categorias da ciência da lógica que animam o desenvolvimento da fenomenologia? A ciência da lógica pressupõe a fenomenologia, que por sua vez pressupõe aquilo que é exposto na primeira? Bem, não somente o aparecimento de categorias da ciência da lógica na fenomenologia nos atesta que ela não é uma simples introdução. Além disso, na própria introdução a essa obra, ela nos é apresentada como já sendo parte da ciência. Então, eu cito a fenomenologia, é por essa necessidade que um tal caminho em direção à ciência já é ele mesmo ciência. E, segundo seu conteúdo, é a ciência da experiência, da consciência. Fim de citação. Aqui se nos apresenta, então, uma concepção que aparentemente contradiz o sistema filosófico apresentado na enciclopédia. A fenomenologia aqui é uma introdução à ciência, mas ela é parte da ciência. Como pode a introdução à ciência ser a mesma ciência? Há uma parte do sistema da ciência que é a ciência da sua própria introdução. Uma possibilidade é pensar a fenomenologia como uma introdução e depois como e depois pensar, hoje é o que eu penso da fenomenologia, né? Minha interpretação é que ela realmente é escrita como introdução, mas uma introdução que é a mesma ciência, enfim, essas citações realmente dele, na época da fenomenologia, pensavam a fenomenologia como a própria ciência, mas depois ele pensou esses conteúdos, né, como conteúdos de um sistema. Bom, para entender um pouquinho mais da fenomenologia, é importante a gente entender que movimento, qual é esse movimento da fenomenologia. Então, eu falei que nós partimos dessa cisão de sujeito-objeto, das posições ingênuas da consciência e chegamos ao saber absoluto. Como isso é feito? Então, para chegar até o saber absoluto, a consciência passa por uma série de experiências, sendo, através delas, superada a posição ingênua de separação entre a consciência e o mundo, entre sujeito e objeto. Nesse sentido, a noção de experiência da consciência
designa uma forma de obter o verdadeiro que, entretanto, difere da noção de experiência típica das ciências da natureza. Pois, por um lado, não utiliza um meio ou instrumento para o conhecimento do objeto, então, isso também é um tema recorrente em Hegel, né? Nós não precisamos de um meio ou um instrumento para conhecer a filosofia, conhecer o objeto filosófico. A filosofia não precisa de um meio ou de um instrumento para conhecer o mundo, né? Pois o instrumento separa a filosofia do mundo e a filosofia é o próprio mundo. Então, por quê? Porque nós pretendemos uma interação do sujeito com o objeto a ser conhecido. A ineficácia da utilização de um meio ou instrumento para o conhecimento absoluto é objeto da introdução à fenomenologia também. Aí Hegel afirma ser a experiência da consciência a única forma de conhecer efetivamente a verdade. Então, por que ele faz isso? Por que ele escreve a fenomenologia enquanto percurso da consciência? Porque essas experiências da consciência, né, que vão passando um degrau superior, então ali consciência, depois consciência de si, razão, é a única forma de realmente nós chegarmos ao saber absoluto. Então, afirma ser a experiência da consciência a única forma de conhecer efetivamente a verdade, já que a utilização de um meio ou instrumento não nos dá o absoluto, pois mantém entre este o conhecimento uma barreira intransponível. Se é utilizado um instrumento para o domínio da essência absoluta, este não nos dá coisa como é para si mesmo, pois sua utilização a adultera e modifica. Se, por outro lado, o conhecimento é pensado como meio pretensamente passivo, no qual a coisa chega intocável até a consciência, ela não é obtida como em si, mas como através de um meio. A forma correta, então, de chegar ao conhecimento deve ser, então, cito Hegel, Fenomenologia do Espírito, a exposição do saber no seu aparecer, ou do saber como fenômeno. Então, essa citação é bem importante. A presente exposição, está falando sobre todo o percurso da fenomenologia, tem por objeto tão somente o saber como fenômeno. Sendo assim, ela não se mostra ainda como a ciência livre, movendo-se na sua forma original, mas pode ser considerada, desde este ponto de vista, como o caminho da alma que percorre a sucessão de suas figuras como estações que lhe são prefixadas por sua natureza, a fim de que possa manifestar-se como espírito e, por meio da experiência total de si mesma, alcançar o conhecimento do que ela é em si mesma. Então, o que nós vemos aqui? Existe um movimento, né? Esse seria o caminho da alma, o caminho da consciência, né? Que percorre uma sucessão de figuras. E essas sucessão de figuras, né? Então nós temos aí, o que são essas figuras? Nós temos a consciência de si, nós temos na consciência de si o senhor e o servo, nós temos a consciência infeliz, depois nós vamos ter figuras do espírito também, depois, né? Antigo, etc. E essa estação, né? essas estações vão levar a consciência até o saber absoluto. A diferença aqui no começo, na primeira parte, são estações da consciência, depois são estações do espírito. Então, o método da fenomenologia, guardadas as devidas diferenças, pode ser comparado ao método analítico de descoberta que Descartes atribui às suas meditações. Hegel admite que o caminho da consciência, na sua sucessão de experiências, é o caminho da dúvida. Seria, então, a fenomenologia animada pela mesma dúvida radical cartesiana? Ela é próxima, mas ela vai além, tá, da dúvida cartesiana. Por quê? Porque Descartes, vamos dizer, hegeliano, coloca em dúvida o que ele vai aceitar posteriormente. Então, essa é a diferença. A fenomenologia do espírito também é um caminho da dúvida, né? Nós poderíamos pensar, né? Essa é uma outra possibilidade também de pensar a fenomenologia em relação ao sistema que eu trouxe aqui.
mas é uma possibilidade também eu pensar a fenomenologia como esse caminho da dúvida, caminho cartesiano, e uma exposição analítica e a enciclopédia como uma exposição sintética, como era entendido por Descartes e por Spinoza. Então, nós temos um caminho que é o caminho da descoberta e outro caminho que é o caminho dos conceitos, do sistema. Esse era chamado, enfim, na época. O Descartes e Spinoza, o próprio Kant também utiliza isso, mas não como posição sintética, posição analítica, né? Mas como uma estratégia analítica, uma estratégia sintética. Então, a estratégia analítica é a lógica ou a linha da descoberta. Tá? E a sintética é a apresentação da estrutura conceitual. Mas Hegel se diferencia de Descartes, por quê? Porque ele diz que Descartes coloca em dúvida aquilo que ele mesmo vai aceitar. Então, o motivo da dúvida da primeira meditação, a existência das coisas materiais, seria aceito como verdadeiro posteriormente na sexta meditação. Então, é uma dúvida como método. E para Hegel, a dúvida da consciência, ela realmente vai superando cada passagem, cada estágio. Aí os estágios são parciais. Então, a consciência é a mais ingênua, é o mais ingênuo dos estados do espírito. Nós vamos tendo estágios cada vez mais complexos. Inclusive, ali nessa passagem entre razão e espírito, nós temos aí uma passagem que essa era, que nós não sabemos, né, se isso é um problema, se é a fenomenologia ou não, porque a ideia original do Hegel era só a consciência individual, mas na passagem da razão para o espírito, nós entramos na razão supra-individual. Nós falamos da civilização, nós falamos do eu que é o nós que é um eu, né? Essa é uma citação do espírito na fenomenologia. Bom, a exposição do saber, então, o seu aparecer é um processo no qual a consciência, e também aí nós temos uma diferença em relação à dúvida cartesiana, pois a dúvida cartesiana é uma dúvida individual, né? E a dúvida do Hegel começa com a consciência ali, a consciência individual, mas chega até o espírito. Né? Então, a exposição do saber na fenomenologia parte do estágio mais primitivo e é impelida, empurrada a outros estágios, até finalmente chegar a um ponto onde não tem mais necessidade de ir além de si mesmo, pois atingiu um estágio onde o conceito corresponde ao objeto, o objeto corresponde ao conceito. Então, sempre essa tentativa é de superação dessa da dualidade entre ser e pensar. E isso é o saber absoluto, e é o final. Esse processo, que é denominado experiência da consciência, não é apenas uma adequação do sujeito com o objeto, mas pretende superar uma dicotomia, tá? Que é, isso também é interessante, a cisão interna da consciência e a cisão do objeto. Então, isso é uma superação que se pensa, claro, se pensa como superação de todos os filósofos, né? Então, essa parte aqui, onde eles pensam como uma superação do Kant. Então, ele observa essas cisões na filosofia crítica, a cisão da consciência, que cisão que nós temos na consciência de Kant, a separação entre a consciência, entre duas faculdades, uma que se refere às categorias, né, que pode ter se aplica aos objetos sensíveis, isso Kant chama de entendimento, e o outro, que é a outra faculdade, que engendra ideias, e essas ideias não têm correspondência com o mundo. Então, isso para Kant é a razão. Então, Hegel quer unificar o entendimento e a razão. Então, ele é um unificador das dualidades. Tá? Hegel vai tentar unificar todas essas dualidades, que alguns autores pensam que Kant já tinha dado um passo nesse sentido. Mas que Kant, como Moisés, avista a terra prometida, mas não entra na terra prometida. Então, quem entra na terra prometida seria Hegel. Então, quem entra na terra prometida, da superação das cisões, é Hegel. Enfim, e também ele pretende superar as cisões do lado do sujeito, do objeto.
e a famosa separação entre o fenômeno, que pode ser conhecido, e a coisa em si, que é incognoscível. E Hegel diz, não existe coisa em si, está tudo no meu sistema. Coisa que tem uma coisa fora não existe aqui, né? Então, não tem coisa em si, né? Todos os meus conceitos servem para o conhecimento, né? O conceito de absoluto vai me dar o conhecimento do absoluto, eu tenho conhecimento absoluto para Hegel. Então, eu devo ultrapassar essas cisões da filosofia. Então, por isso não é um idealismo absoluto. É uma filosofia que pretende ser uma filosofia de um todo e ultrapassar todas as cisões. E não é só as cisões da filosofia crítica, ou seja, as cisões de Kant que Hegel pretendia ultrapassar, mas de toda a filosofia ocidental, que de uma forma ou de outra se baseava nessa separação. E para Hegel, ele achava que era necessário esse caminho da consciência que mostrasse essa interação entre essas instanciações do objeto da consciência, e ele não queria apresentar, e essa é a diferença dele para Schelling, o saber absoluto como algo dado e imediato. Então, nós devemos aqui, né, seria interessante a gente pensar, para entender Hegel, também, com quais autores ele quer polemizar. Né? Eu sempre digo para meus alunos que eles não devem tentar entender um autor por outro, mas Hegel é uma exceção. Tá? Então, eu vou fazer isso que eu digo que eles não têm que fazer. Que é entender Hegel através de outros. Por que ele se opôs a outros? Então, de Kant, ele pretende unificar as cisões. De Schelling, a Schelling, ele endereça a crítica de apresentar o absoluto sem apresentar o seu processo de exposição. Esse aqui é o Schelling. Enfim, então, ele diz, a ciência pode, menos ainda, apelar a um pressentimento melhor que afloraria na consciência, não verdadeira, e que nela, isso é Hegel, né? E que nela indicaria a ciência. É por esta razão que deve aqui ser empreendida a manifestação do saber ou do saber fenomenal. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos a famosa crítica à intuição do absoluto, que Hegel se refere também como a noite onde todos os gatos são pardos, inclusive vacas, né? Para nós o ditado os gatos são pardos. Né? E, inclusive, a fenomenologia do espírito foi o motivo, como eu tinha falado antes, da briga entre Hegel e Schelling. E Schelling nunca perdoou Hegel por esse prefácio. Por isso que às vezes também o prefácio é difícil, porque ele está mandando indiretas para as pessoas, os filósofos da época. Então, e ele mandou essa indireta para o Schelling, e Schelling entendeu que indireta para ele, e Schelling nunca mais perdoou ele. Mas ele depois falou para o Schelling que não, na verdade, não era bem para ele, etc. Ele tentou, né, uma conciliação. Mas tem cartas, né, que, enfim, eles se encontram depois na estação de águas na Alemanha, muito tempo depois, né? E tem as cartas do Schelling para a esposa e as cartas do Hegel para a esposa. E o Schelling se remete, né, a essa discussão, né? E que realmente para ele não teria sentido, né, amizade. E o Hegel simplesmente fala, ontem eu vi o Schelling, ele parece gozar de boa saúde, etc, etc. Então essas são assim, dá para ver o Hegel muito feliz com a sua posição e o Schelling realmente com muito ressentimento disso, né? Então dá para ver essas cartas. Não diz aqui, mas é bem interessante também ver. Então o que é o porquê? Porque Schelling era considerado um grande gênio, né, da época do idealismo alemão. E, por alguma razão, Hegel supera o Schelling, e um dos momentos dessa superação, tá, porque a fenomenologia do espírito ela é escrita em Viena,
Um dos momentos dessa superação é exatamente a fenomenologia. Então, para os comentadores, ela marca a filosofia propriamente hegeliana. Assim como a gente tem o pré-crítico, o pós-crítico, né, o crítico e pré-crítico em Kant, a partir da crítica da razão pura, a gente tem também a fenomenologia como sendo o início da filosofia hegeliana, porque aí ele se separa dos românticos alemães, né, de todo aquele pessoal de Jena. Porque, se vocês forem onde Jena, enfim, realmente parece que a gente está, né, no século XVIII. Enfim, na verdade, no início do século XIX. E ali existia um círculo de debates entre os filósofos, entre os pensadores, né, escritores também. Então, ali nós tínhamos o círculo romântico, no qual participavam o Schelling, participava o Fichte, Hegel, os irmãos Schlegel. Inclusive, a mulher de os românticos, né, os dois irmãos Schlegel, inclusive a mulher de um dos Schlegel acaba largando Schlegel e casando com Schelling. Isso eu já não fofoca, mas enfim, faz parte da história. Então, assim, era um meio, né, muito vivo, e, enfim, né, tinha até essas questões românticas, e ela foi muito criticada. Mas, bom, voltando. Enfim, então, o Schelling, eles conviviam e compartilhavam, né, de ideias. E as ideias, né, essa ideia de ser um pouco kantiano, um pouco spinozista, né, então, eles partilhavam, né, a ideia do Schelling, a tua ausência, né, eu virei um spinozista, mas para mim o absoluto é o sujeito. Então, eles partilhavam disso, só que Hegel vai com eles até um ponto, e a fenomenologia é o corte nesse ponto. E o corte é também em relação a essa ideia de aprender a manifestação do absoluto através de uma intuição. O que era isso? Isso aí é chamado a famosa intuição do absoluto. Isso é importante, por exemplo, para os românticos. Né? Então, a intuição do absoluto, eu chego ao absoluto por uma intuição. Intuição significa simplesmente um acesso direto, né? Nós podemos ter uma intuição sensível, né? O que o Kant diz, bom, nós temos esse acesso direto, mas esse acesso é só um acesso sensível, né? Eu tenho acesso à coisa mesma, mas é só sensível. Tá? E ao absoluto, Kant vai dizer, não tem, possível. Tá? Mas os românticos, né? E o idealismo alemão ali de Jena, eles pretendiam esse acesso. E o Hegel vai dizer esse acesso só é feito através de um caminho. Né? A filosofia que pretende chegar ao absoluto via uma intuição é a filosofia de onde todos os gatos são patos. Então essa é a grande crítica. E a crítica a Schelling. Tá? Então, novamente, é por essa razão que deve ser empreendida a manifestação do saber, ou do saber fenomenal. A ciência pode menos ainda apelar ao pressentimento, que afloraria, então, a intuição, né? Afloraria na consciência não verdadeira, e que nela indicaria a ciência. Então, eu não posso apelar para uma intuição do absoluto. Tá? Então, o Hegel também é interessante, porque ele quer a conquista na ideia de um conhecimento absoluto pós-Kant. Então, não vai dar para ser só uma intuição. Não tem intuição do absoluto. Acho que o Hegel, nesse ponto, ele concorda com Kant. Não existe uma intuição do absoluto, mas existe um acesso ao absoluto, e a consciência ali, esse caminho da consciência da fenomenologia tem esse papel. Bom, Hegel também critica Descartes, como nós vimos, e Spinoza. De Descartes, critica principalmente o seu método de dúvida individual, como ponto de partida do conhecimento verdadeiro, e de Spinoza critica o conceito de absoluto como sendo apenas uma substância estática. Spinoza também parecido com Descartes, mas enfim, eles existiam da mesma forma. E então, o que ele diz? A substância viva
é o ser que é sujeito na verdade, ou o que significa a mesma coisa, é um ser, o ser, que é efetivamente real, ou a mediação entre o próprio devir e si mesmo. Então, o que significa? A substância, é meio difícil, né? A substância viva é o ser que é o sujeito, na verdade, ou o que significa a mesma coisa é o ser que é efetivamente real, ou é a mediação entre seu próprio devir e si mesmo. Bom, o que é importante aqui é a substância viva é o ser que é sujeito. Então, novamente, a questão do movimento. Então, a diferença central entre Hegel e Spinoza é que Hegel vai pensar numa substância, mas a substância dele é uma substância que tem movimento, tá? E a substância spinozista não tem esse movimento. Então, o que falta em Spinoza? Esse é o último. Animação, tá? Então, que é exatamente essa coisa do movimento, né? Então, ele não tem movimento. Bom, então, a experiência da consciência que Hegel nos propõe como forma de obtenção do verdadeiro diferencia-se das filosofias anteriores, pois deve levar a um processo de progressiva identificação do objeto como ele é em si e do objeto para a consciência. Bom, nós temos então momentos onde nós não temos ainda essa identificação tá, do objeto e da consciência é só no final. Nós temos momentos, tá? Então esses momentos, estágios. Esses estágios, esses momentos, Hegel denomina de figura. Então, por exemplo, o senhor observa uma figura, não está ali na estrutura, mas é uma figura. Nós temos o consciência infeliz, é uma figura. Então, o que é a figura? A figura é uma totalidade singular, isto é, um momento específico da totalidade do saber, no qual a consciência deve parar e permanecer até que a relação consciência-mundo típica desse estágio seja ultrapassada. Então, por exemplo, a consciência. A consciência vê o mundo, vê o aqui e agora. Ela diz, bom, mas eu posso, será que esse aqui agora, a verdade está com aqui e agora? Mas eu não posso dizer, eu estou aqui. Eu poderia dizer, eu estou aqui, mas o aqui não é aquele aqui fixo. Então, ele faz esse tipo de... ele mostra que a consciência ali, ela também pode ter a verdade. Que a verdade não pertence ao aqui e agora. A verdade pertence àquele que enuncia o aqui e agora. Então, ele mostra que nós temos uma contradição, uma tensão. Tá? O aqui e agora, ele tem uma verdade, mas a consciência também tem uma verdade. Então, a figura entra em colapso e nós temos um outro momento. E assim vai indo. Né? É mais ou menos esse movimento. A mesma coisa o senhor e o servo. Tá? Então, o senhor e o servo são duas consciências que se enfrentam, tá? E uma vai dominar a outra. O senhor vai dominar o servo. Tá? Mas depois nós vamos ver que o servo se submete ao senhor. Ele tem o famoso temor da morte, né? Que é o início da sabedoria. Então, temor da morte. Bom, mas depois, num outro momento, o senhor vai ver que ele só é através do servo. Se ele não fosse, se ele não existisse o servo, ele não seria o senhor. Tá? Então, essa ideia de dominação e servidão é colocada em dúvida, quer dizer, é colocada em questão, porque o senhor só é senhor através do próprio servo. Então, nós entramos, normalmente aquela figura se dilui, tá? Daí vem uma outra figura, e é assim a fenomenologia. Tá? Nós temos a consciência infeliz. A consciência infeliz é uma figura mais ligada às questões religiosas, né? Que é o eu, né? Que olha o infinito. Então, o ser é o finito e Deus é o infinito. E também essa figura chega em algum momento onde existe
existe uma tensão, uma contradição nessa figura, então ela se dissolve, tá? Tecnicamente seria as determinações da reflexão, tá? Identidade, diferença, oposição, contradição e ir ao fundamento. Então, as figuras da fenomenologia, ela cumpre um pouco segue um pouco essa dinâmica, né? Que depois até as pessoas utilizaram como tese, antítese e síntese, mas isso é simplesmente uma simplificação, né? E isso foi chamado de dialética hegeliana, mas a dialética hegeliana não é isso, é tudo, né? Toda a lógica é esse pensamento especulativo hegeliano, e não é só tese, antítese e síntese, é mais comprido, né? Identidade, oposição, não, identidade e diferença, né? Então, primeiro as coisas são idênticas, se diferem, se opõem, tem uma contradição e depois elas, tá? Ir ao fundamento, né? Que é Zubungento também, é afundar, mas assim, elas afundam, né? Literalmente, mas também é ir ao seu fundamento, depois nasce uma outra figura, um outro fenômeno. Bom, enfim, então essa é a estrutura da fenomenologia, o movimento da fenomenologia. E uma outra questão agora para finalizar, que eu só gostaria de enunciar, é que a questão da fenomenologia com a história, tá? Que é interessante, que nós temos uma história da fenomenologia, tá? Mas essa história da fenomenologia não é necessariamente a história do mundo, nem a história racional. Então, o que seria a história do mundo? A história do mundo, para Hegel, inclusive tem um nome, que é o nome francês, né, que é a sequência de eventos. Dentro da história do mundo, nós temos uma história racional, que é a famosa Weltgeschichte, ou história do mundo, ou história mundial, né? A gente traduz mais em português para história mundial. Então, essa história mundial, ela é uma história do desenvolvimento do espírito do mundo, tá? Através dos momentos de efetivação da razão na história. Então, esse é o percurso que para Hegel aconteceu, né? Na época dele já aconteceu. Tá? E ele pensa que a sua época é o produto do desenvolvimento desse espírito, é o desenvolvimento da razão na história. E a história da consciência é uma parte da história do espírito, ou é a história do espírito pensada. Então, tem vários momentos onde Hegel fala dessa história da filosofia, a história do espírito pensada. Tá? Então ele diz, bom, o espírito ele já percorreu o seu caminho. E agora nós vamos então pensar esse espírito do ponto de vista das posturas da consciência. Então é o espírito visto, é o desenvolvimento do espírito, tá? Visto como um momento do desenvolvimento da consciência. Então, eu vou ler uma passagem aqui, né, da fenomenologia, explicando isso, né, que explica exatamente esse desenvolvimento do espírito. Visto que não somente a substância do indivíduo, mas o espírito do mundo mesmo teve a paciência de percorrer essas formas em toda a extensão do tempo e de empreender o prodigioso labor da história universal, na qual ele encarnou em cada forma, e visto que o espírito do mundo não poderia atingir com menos trabalho sua consciência de si mesmo, assim, segundo a coisa mesma, o indivíduo não pode conceber sua substância por uma via mais curta. E, no entanto, a pena é ao mesmo tempo mais curta, pois em si tudo já está cumprido, o conteúdo é a realidade efetiva, já aniquilada na possibilidade.
ou a imediatidade já forçada, a configuração já reduzida a sua abreviação. A configuração já reduzida a sua abreviação, ou seja, eu tenho desenvolvimento do espírito e agora eu estou abreviando em posturas de consciência. Né? Então, a simples determinação de pensar. Então, a ideia é que os degraus da cultura do espírito do mundo, tá? Ele foi percorrido pela humanidade. E nós temos as figuras da consciência, são figuras desse percurso. Essas são as figuras da consciência, da fenomenologia. E, para encerrar, então, gostaria de colocar a questão mais do que é esse percurso do espírito, né? E o que Hegel, eu acho que é importante também para nós que estamos aqui nessa universidade, né, hoje, entender, né, não só pensar Hegel do ponto de vista assim, tão abstrato, né, mas entender o que é Hegel. Né? Hegel é o pensador da liberdade, da razão. Né? Então, e ele pensa a liberdade e a razão. Né? E dentro da liberdade e a razão, nós temos o direito, as figuras do direito. Né? Então, o direito para Hegel é o direito da liberdade. Né? Então, o direito do cidadão, por exemplo, o direito da livre manifestação, né? O direito que, enfim, aqui foi atingido em algum momento, né? Como nós sabemos, nessa universidade, né? por forças externas à universidade. Né? O direito que as pessoas têm, a presunção de inocência, que nós sabemos também que esse direito foi atingido aqui nessa universidade, inclusive levando ao suicídio, à morte do nosso reitor, né, Luiz Carlos Cancellier de Oliva, a quem eu dedico então essa palestra, né, no sentido de que os hegelianos entendam, né, e os filósofos entendam que defender Hegel ou pensar Hegel é fazer como Hegel fez, né, é plantar uma árvore da liberdade, porque era isso que ele fazia em Viena com os outros filósofos. Né? Eram os ventos da Revolução Francesa que chegavam lá e eles plantavam a árvore da liberdade. Então, que a gente também plante essa árvore da liberdade aqui na universidade, para que nunca mais aconteça em nenhuma universidade do mundo o que aconteceu aqui nessa universidade. Obrigada. Tem tempo para questões agora. Aberta a palavra. Olá, Maria. Obrigado pela palestra. Maravilha se aproximar da fenomenologia do espírito. Não é fácil. Eu queria uma pergunta simples, talvez, assim, a respeito da história monumental do mundo e racional. Seria a história da filosofia, a história racional, do pensamento dos filósofos? E há uma distinção entre a história do mundo monumental em relação à história dos filósofos, do pensamento dos filósofos? Talvez essa seria a questão. Em Hegel. A tese do Hegel é bem forte. Ele pensa que a razão se desenvolveu mesmo na história mesmo, não do filósofo só. O filósofo reconhece isso. Então, o filósofo, ele vai lá e diz, olha, realmente, aqui, né, a Revolução Francesa trouxe os ideais de liberdade, de igualdade. Né? E eu, filósofo, eu estou reconhecendo isso. Eu não estou inventando, eu estou reconhecendo. Então, parte dessa identidade entre razão e ser é que, por isso que a última prova é a minha própria metafísica do Hegel, né? Que o absoluto, ele se desenvolve no mundo. Então, essa razão tem que se desenvolver no mundo. A diferença do Hegel é que se desenvolve na história, e essa é a grande novidade, né, do Hegel. Eu acho que é talvez a melhor parte, né? A ideia que ele tem de que realmente a razão se desenvolveu na história. Tá?
E o que essa razão se desenvolve na história? É a razão da liberdade. Então, a liberdade é muito importante para Hegel, né? Por isso que eu quis, inclusive, acabar aqui a minha palestra com a questão da liberdade. Então, ele diz, os orientais sabiam que um era livre, era só, enfim, o imperador. O Oriente, China, os grandes impérios do Oriente. Os gregos e os romanos sabiam que alguns eram livres. Nós sabemos que todos são livres. Então, essa ideia da liberdade que se desenvolveu, e para Hegel ela se desenvolve no sentido de abarcar mais pessoas, então abarca todos os cidadãos, e também a liberdade que, pelo próprio direito, ele tem um espírito objetivo para ele, o estudo do espírito objetivo ele chama de princípios fundamentais na filosofia do direito. A filosofia do direito que ele estuda esse espírito objetivo, e para ele, então, nós temos que respeitar essas várias dimensões da liberdade do ser humano. Então, ele enquanto indivíduo, indivíduo na família, indivíduo na sociedade civil, indivíduo no Estado, o direito abstrato está lá também, então o direito do cidadão decidir, fazer, está lá também. A moralidade também está na filosofia do direito de Hegel. Então, essa expansão da liberdade, a expansão da razão é o quê? Não é só a expansão dos filósofos que entendem mais o mundo, que raciocinaram mais, pensaram mais. É uma expansão da liberdade. Então, a famosa frase a ave de Minerva, que alça voo ao entardecer, a filosofia, a ave de Minerva, que seria a coruja. Por que ela alça voo ao entardecer? Porque é depois que o espírito se desenvolveu no mundo, que ela pinta o cinza sobre cinza. O cinza porque as cores, então ela já no entardecer tudo fica meio cinza, Então, ela pinta o cinza sobre cinza, ou seja, as coisas já aconteceram. Então, a ave de Minerva pensa as coisas. Então, o filósofo, ele pensa a razão do mundo porque a razão se desenvolveu no mundo. Então, ele não traz a razão e põe no mundo como algo fictício, como algo exterior. Ele identifica. Então, a filosofia, ela é uma parte do espírito absoluto. O espírito absoluto, para Hegel, é a consciência de si do espírito. Então, o espírito se desenvolveu no mundo e agora ele tem a consciência de si do espírito. E essa consciência de si do espírito, ele toma consciência de si mesmo, através da filosofia. Mas ele só toma essa consciência racionalmente porque a história foi racional. Obrigado. Alguma pergunta? Sim, obrigada pela palestra muito boa. Uma pergunta assim, que me inquieta um pouco, como é que a gente pode pensar Hegel hoje em dia, de uma maneira que essa filosofia da história dele problematize, por exemplo, o ideal do progresso específico, porque existia de fato um otimismo naquela época, todos os ventos da Revolução Francesa e tudo mais. E aí, um otimismo no sentido de que havia uma vinculação, no sentido de se a história ela progride, isso significa também uma progressão da consciência, e vice-versa. E aí, como é que a gente pode pensar, talvez do ponto de vista político mesmo, no caso, se existe uma relação necessária, do envolvimento da consciência, do progresso, em direção ao saber absoluto, e se isso está ligado de maneira necessária com o progresso da história. Então, assim, eu não sei se ficou claro a minha questão, mas assim, ou, por exemplo, a gente pode tentar trazer Hegel hoje em dia sem pensar nessa visão de progresso, trazendo outros elementos da fenomenologia, se é útil a gente pensar
trazer ainda esse tipo de vinculação, né? A gente vê que hoje em dia, por exemplo, a liberdade, né? O que é liberdade? O projeto de Muniz de trazer Hegel foi extremamente criticado, porque ele vai trazer essa ideia de progresso, que é normativo, né? E que pode, inclusive, ser restaurador e conservador, né? Vamos não trazer o que deveria ter acontecido e não aconteceu. Né? Então, o movimento é esse, que a gente olha, foi tudo caminho errado, vamos tentar restituir a norma, né? Um certo caminho de ascensão, de progresso, né? Ou se, na verdade, a gente talvez tenha que ser um pouco mais descritivo, no sentido, não aconteceu, não dá para ser assim, então, assim, como é que a gente pode pensar a filosofia da história de Hegel diante dessa realidade, né? Problemática. Bom, é uma pergunta bem ampla, né, bem complexa. Hegel tem uma estrutura que eu vou chamar de uma estrutura metafísica, que tem uma base, né, que é essa crença do desenvolvimento racional do absoluto na história. Tá? Então, eu considero que outras tentativas de reconstrução que retire essa estrutura metafísica do Hegel, tudo é válido, né? Mas não é mais Hegel. Tá? Então, por exemplo, o Oden tenta refazer, né, o Freedom Prize, né, a ideia de refazer a filosofia do Hegel, ou uma inspiração hegeliana para a contemporaneidade. Tá? Enfim, acho que é válido, né? Assim como nós temos também teorias neo-kantianas, ou de inspiração neontológica, etc. Mas não tem mais Hegel, quer dizer, não tem mais o pressuposto de Hegel. Né? Porque o pressuposto é muito forte, o pressuposto da filosofia da história, que realmente já aconteceu, não é que vai acontecer. Né? Para Hegel já aconteceu, ele vive no fim da história. A ideia de fim da história é que realmente já aconteceu. Não significa que outras coisas não vão acontecer, que a história não vai ficar parada, não. A história continua, né? Por exemplo, não viu o desenvolvimento da América, tá? E inclusive meio ambíguo em relação a isso. Em alguns momentos ele chega a dizer, bom, a história do Espírito vai continuar se desenvolvendo, e outros não. Mas a ideia para ele é que a história já tinha acabado no seguinte sentido, de que nós tínhamos chegado à maturidade dos conceitos relativos à questão da liberdade. Então, para ele, o direito da sua época era o direito que afirmava, enfim, a liberdade. Então, a separação de poderes, uma sociedade civil separada do Estado, essas esferas independentes, a capacidade do homem, do ser humano, né, do homem e da mulher, enfim, questionarem, terem essa capacidade de questionar as leis através da moralidade. Então, para ele, isso era o máximo. Claro que nós podemos, depois disso, nós podemos ter algumas instituições que aperfeiçoem essas ideias, né, que estão na filosofia do direito do Hegel. Então, às vezes eu falo, a filosofia do direito do Hegel não quer dizer que todo o direito é racional. Às vezes as pessoas, inclusive, a gente discute estado de exceção e tal, as pessoas dizem, não, mas se a gente tem, né, nós temos cortes, etc., isso não significa que existe estado de exceção. Bom, claro, essa é uma outra questão, mas assim, o que Hegel diz, por exemplo, é que não é todo o direito que está de acordo com a ideia do direito. Então, nesse sentido, nós podemos aperfeiçoar as instituições que correspondem àquelas ideias do Hegel. Mas, para Hegel, já acabou. Do ponto de vista conceitual, pelo menos, já acabou. Ou, a história do mundo já trouxe à luz o máximo do que nós poderíamos chegar no sentido do aperfeiçoamento da nossa liberdade. Então, isso é Hegel. Outras interpretações, inclusive pegar partes do Hegel e utilizar para outras questões. Eu mesmo já fiz um texto, O Senhor e o Servo, para entender a Almodóvar. Então não fez sucesso, né? Enfim. Mas é claro que isso é uma apropriação, uma certa liberdade, né? Aplicar no cinema, né? Enfim.
Então, o Ronald faz isso, na verdade, né? Ele tira umas partes assim, do Hegel e aplica em outros contextos. Eu acho que as pessoas podem fazer, as pessoas são livres em instâncias para fazer. Mas não é mais Hegel, eu acho. Então, eu acho que o Hegel tem essa predisposição metafísica, assim, de que realmente o absoluto se desenvolveu, que realmente a história é o absoluto, que a história se desenvolveu, tem essa garantia. Tá? Agora, se perguntasse para Hegel, bom, mas será que isso tudo não poderia ser destruído posteriormente, no futuro? O que ele vai dizer é, nós podemos ter em alguns momentos, o que ele diria, podemos ter alguns momentos de desrazão, momentos de irracionalidade, mas ele realmente, como você falou, ele é otimista, vai voltar, nós já chegamos nesse patamar. As coisas voltam então para esse patamar do direito, da liberdade. Tá? Por exemplo, então quando nós percebemos, né, a gente pode entrar numa situação concreta, quando nós percebemos que algumas garantias individuais, né, ou que a nossa democracia começa a apresentar falhas, né, então nós não queremos voltar no tempo de ditadura militar. Nós queremos, então nós começamos a dizer, não, isso aí não está certo, nós queremos novamente a estrutura de um Estado democrático de direito, e nós já chegamos nesse nível de evolução, já chegamos no Estado democrático de direito. Isso significa que nós podemos ter um retrocesso em alguns países, ou mesmo mundialmente? Sim, mas o que Hegel diria? Mas nós já chegamos nesse patamar, e daí vem o otimismo, nós vamos voltar para esse patamar. Nesse sentido. Mas ele tem uma base metafísica forte, um otimismo forte. A razão realmente se desenvolveu no mundo e nós não vamos voltar atrás. Alguma pergunta? Muito obrigada pela conferência. Eu queria te perguntar se poder falar um pouco mais sobre o conceito de liberdade como aparece na teologia e como é que ele se vincula com o conceito de necessidade. Então, esses dois conceitos se vinculam na estrutura da teologia. Tá, obrigada. Na fenomenologia, existe uma necessidade das figuras da consciência. Então, em alguns momentos Hegel fala para nós e para a consciência. Tá? Então, para nós que já passamos por todo o caminho do espírito do mundo, existe uma necessidade daquelas figuras, porque nós já passamos por aquele caminho, né? O espírito já se desenvolveu. Para a consciência, ela tem uma liberdade de momento, né? Ela tem uma liberdade porque ela vai se desenvolvendo, ela vai passando, né, de estágio para estágio. Mas ela é determinada de antemão, porque ela precisa chegar lá onde o espírito do mundo chegou. Então, nesse sentido, ela tem a consciência tem uma liberdade restrita. Ela aparece para ela a condição de liberdade, mas não é. Né? E essa questão de liberdade e necessidade também sempre foi muito discutida em relação à própria história do mundo, também, que eu acho que é interessante, né, aproveitar para a questão de falar um pouco além da fenomenologia. Tá? E para Hegel existe também uma necessidade. A necessidade que os momentos da história do espírito se desenvolvessem daquela forma. Mas, claro, isso não significa que as pessoas não tenham liberdade. Tá? Então, como é que ele resolve isso? Ele resolve através do ardil da razão. Então, ele vai dizer, o ser humano foi lá, fez tal coisa. Ele achou que ele estava fazendo X, mas ele acabou contribuindo para Y. Então, ele teve uma liberdade no momento. Então, por exemplo, Napoleão talvez pensasse só nas suas, enfim, no poder, mas ele acabou desenvolvendo o espírito do mundo para ele, né? Para ele é Napoleão que leva os ideais da Revolução Francesa para os outros estados nacionais na Europa. Então, existe uma liberdade individual, mas daí tem o espírito do mundo que vai nos fazer um pouquinho de bonequinhos dele, né? Tanto que ele chega, não todos, né? Alguns não adiantam, não fazem nada do espírito do mundo também, mas enfim, né? Alguns seres na história, né, estão contra o espírito do mundo, né? Acabam realmente sendo um retrocesso em relação ao espírito do mundo, não tem o que a pessoa fazer.
O espírito não consegue contemplar a pessoa, mas outros, né, que são os heróis para ele, são os que ele chama de Geschäftsführer do espírito do mundo. São os homens de negócio do espírito do mundo. É aqueles que ele vai dizer César, para ele era um. Tá? Então, o Napoleão era outro. O Robespierre ele achava mais ou menos, né? Interessante, ele diz Robespierre, ele diz, esse homem levou a virtude a sério, mas a virtude, tá, que não engendra direito, tá? Então, a história é importante isso também para a gente, as palavras hegelianas, né? Essa virtude da república, tá, que não se transforma em garantias do direito, engendra a mais completa destruição, né? Que é a fúria da destruição. Enfim, tá? Nós vemos em alguns momentos por aí também, tá? Essa ideia da fúria da destruição. Mas foi importante o Robespierre porque ele trouxe a ideia da virtude da república. Tá? Mas a virtude individual, a república precisa de quê? A república precisa de leis. Para ele, Napoleão é o que dá as leis da República Francesa. Tá? E por que nós precisamos de leis? Porque nós precisamos de uma, que a gente falou já, garantia, né, jurídica. Nós precisamos de alguma coisa firme. Nesse sentido, nunca, para mim, nunca Hegel teve tão atual, né, nesse sentido. Então, essas pessoas que fizeram isso, foram importantes para isso, para Hegel, ele localiza Napoleão, César, tá? Principalmente César, porque os direitos, ele pensa, né, Roma como lugar do direito romano, tá? Obviamente o direito romano, mas o direito romano é muito importante para esse desenvolvimento. Essas pessoas têm uma liberdade individual, mas elas algumas pessoas acabam realmente cumprindo essa necessidade do espírito do mundo na história. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela palestra, foi bem esclarecedora. E a minha pergunta vai um pouco em direção à que fez assim. Eu queria saber o que você acha das tentativas que eu debateu no seu filósofo, sobre qualquer decisão, mas das tentativas do Slavoj Žižek de recuperar Hegel, porque o professor que a gente geralmente tem essa imagem do Hegel como o filósofo da identidade, que esse conhecimento absoluto, ele chega nele a partir de uma negatividade pura, né, comentário todas as diferenças. Mas, por exemplo, o Žižek diz no seu livro Objeto da Ideologia que, na verdade, esse último momento, ele, na verdade, é uma identidade na não identidade, então é um paradoxo. E eu gostaria que você falasse se isso é algo legítimo ou é uma natureza errônea ou uma criação mesmo. Olha, eu não conheço muito o Žižek. Na verdade, eu até compro o livro dele, só que eu não entendo muito e às vezes acontece uma coisa que eu compro o mesmo livro. Para mim é tudo confuso, então às vezes eu comprei mesmo. Então eu não tenho só livro, eu tenho mesmo muitas vezes, porque para mim eu não vejo ele como um comentador de Hegel, tá? Eu não sei se ele é o fiel a Hegel. É como eu tinha respondido antes, né? Mas ele é menos fiel do que o Ronald. Mas a questão da identidade da diferença, qualquer momento onde você vê que tem alguma contradição, né, na história, que pode depois chegar numa identidade, isso é, de certa maneira, hegeliano, né? Mas eu não vejo ele como um comentador de Hegel, e eu acho que ele não se quer também como um comentador de Hegel, né? Eu acho que ele se pensa como um pensador, enfim, contemporâneo, né, que coloca as questões contemporâneas e que tem uma influência hegeliana. Mas eu realmente assim, não me sinto muito... eu não sou especialista em Žižek, como eu disse, eu compro vários livros dele, muitos repetidos, e o pior de tudo, eu não os leio, entende? Então, essa é a questão que daí fica difícil para eu te responder realmente, tá? Mas é mais pela minha ignorância de autor, né? Mas eu quero ler, tá? Tem vários repetidos, somente quero ler os repetidos, porque eu vou ter gostado do título, ter comprado 2 vezes. Mas esses autores, esses filósofos
Zizek, Derrida, enfim, né? São pessoas que realmente, assim, só não estou falando, não fiz essa piada sem desmerecer, né, os filósofos, acho que eles são interessantes, mas eles já saíram, né, do Hegel, do Kant, eles estão realmente, tem uma filosofia própria, né, então é difícil às vezes também fazer uma análise da filosofia deles de forma, comparando com o Hegel. Alguma outra questão? Bem, então a gente encerra hoje a conferência da professora Maria de Borges sobre a fenomenologia do livro. E nós voltamos na semana que vem com uma mesa especial sobre os 200 anos do vontade de representação da arte Schopenhauer, com dois conferencistas, o professor Léo Staldi e o professor Jair Barbosa, tradutor do vontade de representação para português. Obrigado. Também, e obrigada também a Marina, mais uma vez, e o Gabriel e toda a equipe.